Oi? Bom, gente, por que eu não ando? Eu nasci assim. Acabou o vídeo. Mentira, gente. Eu tenho uma deficiência de nascença. E essa deficiência de nascença, ela chama espinha bífida. Essa espinha bífida, essa condição, ela tem duas possibilidades de ser: fechada ou aberta. A fechada chama meningocele e a aberta chama mielomeningocele. E é essa que eu tenho, a mais difícil de falar. E eu separei aqui um Wikipédia básico mesmo. Eu sei que não é nenhum artigo científico, mas eu acho que eu tenho que ler para vocês, porque apesar de eu ser portadora dessa deficiência, eu não sou médica, então eu não sei tudo sobre ela só porque eu tenho a deficiência. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês a definição da Wikipédia e depois eu explico mais ou menos para vocês sem ler, tá? Espinha bífida é uma malformação congênita relativamente comum, caracterizada por um fechamento incompleto do tubo neural. Ela faz parte do amplo espectro dos defeitos abertos do tubo neural. O tubo neural é a estrutura embrionária da medula, de como a medula se forma enquanto ainda somos um fetinho, tá? E aí tem aqui, explica aqui os tipos de mielomeningocele, fala um pouco sobre as sequelas. E, gente, o que eu tenho para falar para vocês? No meu caso específico, que é quando nasce aberta, a minha medula nasceu aberta, exposta, tá? Existe um vazamento do líquido amniótico, do líquor, né? Que é o líquido que fica ali na nossa medula. E, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas com essa condição têm uma sequela chamada hidrocefalia, que é esse líquor ficar... Eu não sei se fica preso, que se fala, mas é esse líquor vir para a cabeça, literalmente, fica com líquido na cabeça. Hidrocefalia, né? E eu, por uma sorte bizarra, não tive isso. Não ando, mas não tive nenhum problema de hidrocefalia. E até onde eu sei, teve que rolar um acompanhamento, sei lá, no meu primeiro ano de vida inteiro, para ver se isso não se desenvolvia, se essa hidrocefalia não se desenvolvia de fato. Não aconteceu. Eu vou falar aqui para vocês de alguns sintomas da mielomeningocele. Dilatação dos ventrículos cerebrais, hidrocefalia, consequentes à obstrução ao fluxo do líquor pela herniação do cerebelo. É a hidrocefalia, é o que eu acabei de falar para vocês, que eu, por sorte, não tive. Dificuldade de locomoção por alteração da inervação dos músculos das pernas, podendo levar à paralisia dos membros inferiores. Ou seja, já me fizeram essa pergunta. Pelo que eu entendo, por tudo que eu já li a respeito da minha deficiência, não tem como uma pessoa com essa deficiência ser tetraplégica, tá? Porque geralmente isso acontece numa altura muito baixa da medula e que não causa nenhum tipo de dificuldade motora superior, só inferior, tá? Problemas de controle de bexiga, incluindo incontinência ou retenção urinária, que chama bexiga neurogênica, sim, temos. Problemas de controle intestinal, sim, temos. Não é muito, mas temos. Anormalidades ortopédicas secundárias, pé torto, luxação do quadril, escoliose, sim, temos todos. Então, disso tudo que está aqui, não tenho a hidrocefalia, o que é uma sorte imensa e é muito bom não ter, porque é bastante complicado lidar com isso. Gente, o que causa essa condição? Não se sabe exatamente. Existem várias possibilidades. Não existe, até onde eu tenho entendido, não existe uma única e exclusiva explicação para essa deficiência acontecer. Pode ser falta de ácido fólico materno, tá? Durante a gestação. Pode ser por consumo de drogas, pode ser por
questões genéticas da família, ou seja, casos na família que, né, da mesma condição. Pode ser o uso de medicamento, pode ser um monte de coisa. Então, não dá pra saber exatamente por quê. Até onde eu tô sabendo, né, minha mãe não usava drogas enquanto eu tava grávida. Não, gente, eu tô rindo, mas assim, eu sei que acontece, eu sei que tem gestante que passa por esse problema, não é o caso da minha mãe. Ela tinha uma idade fértil bacana quando engravidou, se não me engano, ela engravidou com 22, 23 anos. 22 anos ela engravidou, porque eu tinha 23, ela tinha 23 quando eu nasci, então ela engravidou com 22. Não tinha nenhum tipo de problema pré-existente, teve uma gravidez normal, então não sei direito explicar o que aconteceu, e a condição em si pode acontecer por todos esses fatores que eu disse para vocês. Existe cura para essa deficiência? Não existe cura. Eu nasci em 87, obviamente as coisas eram ainda mais nebulosas com relação a isso. Medicina nem sabia direito o que era, tá? A minha deficiência foi diagnosticada no, se não me engano, 8º mês de gestação da minha mãe. Então, hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia dá para saber bem antes disso. E não tinha, assim, era muito mais complicado do que é hoje explicar o que era e por que acontecia, tá? E quais iam ser os efeitos disso a longo prazo. Era praticamente desconhecido, esse é o fato. Hoje em dia não, hoje em dia tem muito mais conhecimento a respeito, apesar de não existir ainda uma explicação, super objetiva de por que isso acontece. Hoje em dia as pessoas entendem mais a respeito da deficiência, mas ainda não tem cura. Existe, se não me engano, desde 2013 aqui no Brasil, uma cirurgia fetal. O que é uma cirurgia fetal? Uma cirurgia que se faz no feto dentro do útero da mãe, que não é uma cura. É uma cirurgia que minimiza as consequências da deficiência. Ela não cura totalmente, uma pessoa não vai deixar de ter o problema, ela vai ter menos sequelas do problema, tá? Ainda não é uma cirurgia de grande escala, foram poucos os casos operados. Não consigo nem achar direito muita informação a respeito de se tá dando certo ou não tá dando certo. Essa condição, ela é meio que rara, eu não conheço muita gente que teve isso na vida. Então, assim, acho que não é muito debatido, sabe, também. Mas sim, hoje as coisas estão melhores, sim, hoje sabemos o que é, sim, hoje tem uma cirurgia muito mais avançada do que tinha na minha época para resolver esse problema. E como eu disse para vocês, eu tenho todas as características com exceção da hidrocefalia. Tenho incontinência urinária, tenho incontinência intestinal, tenho problema de deformação nos pés, tenho problema de deformação no quadril, tenho uma escoliose absurda, brutal, enorme, acho que 70, 80 graus. A minha coluna é tipo assim. E não ando. Conheci gente que andava, que tinha a mesma deficiência que eu, e andava. Conheci gente que andava com um certo desequilíbrio, tipo, andava assim. Não sei se eu consegui me fazer entender. Conheci gente com hidrocefalia e todas essas pessoas em comum tinham o problema da bexiga neurogênica, tá? Então eu acho que isso provavelmente não dá pra fugir. E é isso, gente, é isso que eu tenho. E sobre ser cadeirante de nascença, eu quero fazer outro vídeo específico sobre isso, sobre como é ser cadeirante de nascença. Mas eu vou botar um ponto aqui nesse vídeo que eu acho importante de falar, assim, rapidinho, papum. Muita gente, mas assim, quase que todo mundo que me pergunta por que eu não ando e eu respondo que é de nascença, as pessoas falam, ah, mas então você já tá acostumada. Gente, não fala isso, não.
favor, eu entendo que não tem maldade, eu realmente não sofri um trauma no meio da minha vida e tive que reaprender a viver do zero. Mas assim, não é porque eu nasci com essa deficiência que eu não tenho problema, sofrimento, revolta, raiva, uma série de questões que envolve a deficiência existem, e elas existem independentemente de eu ter nascido com ela ou não. Então, se eu posso falar só uma coisa que não vai prolongar muito esse vídeo, não digam que para pessoas com deficiência congênita de nascença que elas já estão acostumadas. A gente não se acostuma com coisa ruim, gente. Desculpa, a gente convive com coisas ruins, a gente lida com coisas ruins, né? Mas não é uma questão de costume. Eu não estou acostumada a ser olhada na rua torto, eu não sou acostumada a ter problema de mobilidade para ir nos lugares porque os lugares não são acessíveis. Eu não estou acostumada a ser sempre vista primeiro como uma cadeirante, depois como um ser humano, como uma mulher, como uma profissional, como blá blá blá. A série de questões que envolve ser uma pessoa com deficiência, principalmente no Brasil, não estou falando só, mas aqui é muito forte, ela não escolhe quem nasceu ou quem não nasceu. Então, eu acho que usar o termo estar acostumado acaba que querendo dizer que a pessoa não sente nada por aquela situação, porque teoricamente ela está acostumada com aquilo. Não é bem assim que funciona. Então, não digam para pessoas com deficiência de nascença que elas estão acostumadas, porque a gente não está. Tudo bem que eu deveria estar falando por mim, mas eu converso com pessoas com deficiência de nascença que também não gostam de ouvir que estão acostumadas a terem aquilo. Porque não é uma questão de costume. A gente tem que lidar, a gente tem que viver com aquilo, claro. Mas não é por isso, não é porque nascemos com aquilo que não sofremos nada por aquilo, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é esse, é rápido, é curto, é só para falar mesmo porque, afinal, a Camila é cadeirante. E o que vocês quiserem saber a respeito da deficiência, pergunta aqui embaixo, pergunta nos comentários, pergunta no Instagram, Gente, eu fiz uma comunidade no Facebook, um grupo que chama Comunidade Além da Cadeira. Entra lá, procura em grupos no Facebook, manda a solicitação para entrar no grupo que eu vou aprovar. E lá a gente pode conversar bastante a respeito do que vocês querem ver no canal, de que temas vocês querem abordar, que curiosidade vocês têm a respeito disso. Esse vídeo foi rápido, eu não tenho muita história para contar a respeito de por que eu sou cadeirante, né? Eu sou cadeirante por isso, porque nasci assim, ponto final. E essa é a minha deficiência. Tem muitas histórias para contar, mas não dentro desse tema não aconteceu nada comigo ao longo da vida. Não sofri nenhum acidente, nenhuma violência, nada. Sou assim desde sempre, não conheço outro modo de vida, não conheço outro modo de ser. Isso não quer dizer que eu tô acostumada com as coisas ruins que isso me traz, ok? Ok. Então, gente, é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo, boa semana, tchau!